Bom, nesse vídeo a gente vai começar o desenvolvimento do nosso primeiro jogo utilizando o Godot. Esse primeiro jogo vai ser um jogo bem simples, baseado naquele jogo clássico Pong, que eu tenho duas raquetes, um lado do outro da tela, uma bolinha, e eles ficam rebatendo essa bolinha. E é um dos primeiros jogos a ter feito sucesso comercial. Bom, a gente começa o desenvolvimento abrindo aqui o motor do jogo. E esse jogo que a gente vai criar é baseado no Pong, só que ele vai ter um diferencial, né? Ele vai utilizar gráficos 3D, embora a jogabilidade vai continuar sendo 2D, como semelhante ao do original, mas utilizando então gráficos 3D. Bom, abrindo aqui o motor, a gente vai criar um novo projeto. A gente faz isso clicando aqui, New Project, e eu tenho que dar um nome aqui para o projeto. Vamos chamar ele de Pong. E clico em criar pasta. Pronto, ele criou aqui a pasta do projeto. Clico em criar e editar. Eu já posso começar a trabalhar no jogo. Bom, aqui a gente tem a nossa árvore do jogo, da nossa cena. Esse jogo vai ter uma única cena. Ele vai ser em 3D, então eu vou deixar aqui na visão 3D. E para adicionar um elemento novo aqui na árvore, a gente clica nesse mais que tem aqui. Um ponto importante que tem que ficar bem claro é que todos os elementos de uma determinada cena, elas são filhos de um determinado elemento que é o node raiz, que a gente chama, ou nó raiz. Então cada elemento que eu adiciono nessa árvore é um node, e o primeiro node da árvore é o node raiz, da onde vão derivar todos os outros. Quando eu clico aqui no mais, aparece uma lista hierárquica dos nodes, sendo que o primeiro é o node, e aí os outros vão herdando as características uns dos outros. Então, para quem já trabalhou com programação orientada a objeto, seria um esquema de herança. Então, por exemplo, tem aqui o spatial, que é um elemento espacial, qualquer coisa no espaço 3D. Se eu pegar a câmera, ela é filha do spatial, quer dizer que ela herda as características que esse também tem. E assim por diante. Procurar os elementos aqui na árvore, diretamente, clicando, é bem trabalhoso, né? Então, geralmente o que se faz é digitar aqui o nome do tipo do objeto que eu quero e ele vai encontrando. Esse primeiro elemento, que é o elemento raiz, vai ser um node, então, que seria o mais básico, né? Então, vou selecionar aqui o node, vou clicar em Create. Pronto, ele cliquei e ele criou aqui o elemento node. Uma coisa que eu tenho que prestar atenção é que toda vez que eu vou criar um elemento novo, eu tenho que prestar atenção de quem que ele é filho, porque eu tenho que obedecer uma ordem hierárquica. Eu tenho que ir definindo essa ordem hierárquica conforme eu crio o projeto. Então, sempre antes de adicionar um node, esse não era o primeiro, né? Mas a partir de agora eu tenho que selecionar quem que vai ser o pai. Quando eu criar, esse nó vai ser filho daquele outro nó. Bom, posso renomear, né? Vem aqui com o padrão de node. Se eu apertar F2 ou der dois cliques, eu posso renomear aqui para vou chamar, por exemplo, de jogo. Então vai ser de onde vai derivar todos os outros elementos. Agora eu vou adicionar mais um elemento que vai ser filho de jogo. Então eu selecionei o elemento jogo e a gente vai adicionar uma raquete. Seria o nosso primeiro elemento. Bom, para adicionar essa raquete, primeiro eu tenho que entender que em qualquer jogo existem duas coisas diferentes. Uma coisa é a representação gráfica do objeto e outra coisa é a representação lógica. São duas coisas diferentes. Por exemplo, um determinado jogo pode ter um personagem super detalhado com um modelo 3D de centenas de milhares de polígonos. Esse personagem super detalhado é o que o jogo mostra para o jogador na parte gráfica. Mas, por exemplo, se ele tiver que calcular ou processar a interação desse objeto com outro objeto no jogo, por exemplo, quero verificar se esse jogador, né, esse personagem, encostou ou não numa parede. Eu não vou pegar cada um dos polígonos que formam esse personagem, os milhares de polígonos, e testar polígono por polígono se ele bateu ou não na parede.
porque isso seria muito processamento, o computador não daria conta. Então, existe uma representação gráfica, que é esse modelo 3D detalhado do jogador. Existe uma representação lógica, que é uma representação mais simples e que não aparece para o jogador, é uma representação interna usada pelo jogo. Então, nesse caso, eu poderia representar esse jogador como internamente, né, como simplesmente uma caixa. Uma caixa com 6 lados, assim, que tem as dimensões aproximadas ali do jogador. Isso não é mostrado para quem está jogando, né? Mas o personagem ele é entendido internamente no jogo como sendo essa caixa. E para mim testar se uma caixa encostou numa parede é muito mais fácil, muito menos cálculos são necessários do que testar cada um dos polígonos do jogador. Então, sempre vão existir essas duas coisas diferentes. Uma representação lógica de como o jogo acontece, ele calcula as colisões, tudo que acontece, parte física, mesma parte lógica. E outra coisa que é a representação gráfica, visual que cada elemento tem. Um exemplo, né, se vocês pesquisarem, por exemplo, por caixas de colisão em jogos de luta, como Street Fighter 2 e assim por diante, existem vários vídeos na internet que mostram, né, existe o desenho do jogador lá, do lutador, né? E existem também as caixas de colisão, as hitbox que eles chamam, que alguns jogadores profissionais estudam isso para tentar extrair o máximo do jogo, saber exatamente o que atinge o que. Porque internamente o jogo não calcula pela imagem do personagem, ele calcula por esses retângulos que, se um retângulo encostar no outro, ele detecta se aconteceu um golpe ou não. Bom, então vamos adicionar aqui a nossa primeira raquete. A ordem aqui não precisa ser necessariamente essa, tá? Depende um pouquinho como cada um gosta de construir o jogo. Eu gosto de começar com o objeto lógico e ao objeto lógico eu acoplar depois o objeto visual que vai representar. Então, um dos objetos mais simples do Godot para detecção de lógica, de colisão e tudo mais é uma área. Uma área é simplesmente uma área no jogo, né? Um lugar no jogo que eu posso detectar se alguma coisa entrou naquela área, se alguma coisa saiu daquela área. Então, por exemplo, se o personagem chegou num lugar e tem que disparar um evento, tem que aparecer um inimigo, tem que abrir uma porta, ou tem que começar uma cena, posso detectar se um objeto entrou naquela área. A gente não vai utilizar nesse projeto o sistema de física já interna do Godot que ele calcula, porque a gente vai definir nossa própria física no jogo. Então a gente vai só detectar se a área da bolinha tem interseção com a área da raquete. Se tem interseção entre essas duas áreas, quer dizer que a bolinha bateu na raquete. Então eu vou começar criando a primeira raquete, criando uma área. Então, só voltando aqui, né, com o jogo selecionado, clico aqui no mais e escolho área. Esse objeto aqui. Ele está dentro de Collision Object, que também é filho de um Spatial, que é um objeto espacial. Então a Area é filha da Spatial, filho de Collision Object, que é filho de Spatial. Ela tem as propriedades básicas de qualquer objeto espacial, que é, por exemplo, translação e rotação, que é a posição e o ângulo que o objeto está, e além de outras funções, outras propriedades que são específicas de objetos de colisão, que conseguem detectar se uma coisa bateu em outra. O área é um objeto que ele detecta, mas ele não calcula nada automaticamente, não calcula física, por exemplo. Esse objeto não vai automaticamente fazer a bolinha ricochetear, isso a gente vai fazer pelo nosso próprio código. É o objeto mais simples de ser usado, mas é o que tem menos funcionalidades embutidas. Então vou criar aqui. Pronto. Criou aqui o objeto área. E eu vou também renomear ele. Dá 2 cliques. E vou chamar de raquete 1. Raquete 1. Bom, a essa raquete 1 eu vou adicionar um elemento visual para mim saber que a raquete está ali.
certo? E além do objeto visual, eu vou ter que colocar também o objeto lógico, que seria quem é que vai definir a colisão, quem é que vai definir essa área. Porque a área pode ser qualquer coisa, né? O que vai definir, o que delimita a área é um outro objeto que eu vou colocar aqui, a gente chama de collision shape, ou forma de colisão, que pode ser um cubo, uma esfera, qualquer coisa assim. Bom, eu vou começar então criando aqui uma representação visual e aí depois eu adiciono a representação lógica dela de colisão. Então selecionando, aqui é importante, né, selecionar a raquete 1, que se ela for filha do jogo, daí já não vai dar muito certo. Então selecionando raquete 1, vou clicar aqui e vou adicionar um outro objeto chamado Mesh, digito aqui M-E-S-H, Mesh Instance. Mesh Instance é uma instância de um mesh. Então vamos, duas palavras talvez novas aqui, né? Instância e mesh. Mesh é um objeto 3D basicamente, né? Um conjunto de polígonos que formam um objeto 3D, né? Uma malha 3D. Esse mesh 3D eu posso criar dentro do próprio Godot algumas malhas simples, que é o que a gente vai usar, né? Como um cubo, uma esfera, alguma coisa assim. E se eu quero alguma coisa mais detalhada, eu vou criar num editor 3D, tipo Blender 3D, 3D Studio Max, Maya, etc. Né? Eu particularmente uso o Blender 3D, embora não seja muito proficiente em desenho 3D, mas faço algumas coisas no Blender 3D quando eu preciso, como no exemplo do vídeo anterior. Aqui a gente vai criar esse instance porque é uma instância daquele mesh, ou seja, se ele é usado várias vezes internamente, o Godot vai aproveitar a instância criada e não vai repetir na memória várias vezes o mesmo mesh. Então eu vou criar raquete 1 mesh instance. Não apareceu nada aqui de diferente, né? A gente ainda não está vendo nada aqui. Bom, por quê? Porque no Mesh Instance eu tenho que criar o meu Mesh, que é esse meu objeto 3D, né? Então, quando eu clico aqui em qualquer um dos elementos, vocês vão notar que aparece aqui no Inspector as propriedades daquele objeto, que eu posso modificar, daquele node. Cada tipo de objeto vai ter as suas propriedades específicas. Vocês podem ver aqui que jogo, por exemplo, não tem praticamente nada. Só tem pause e script, que são duas coisas básicas que qualquer node do Godot pode ter. Pode ter um script e pode ter... Posso definir como que ele pausa o jogo, né? Que tipo de pausa acontece. Todas as outras coisas mais detalhadas vão ir nas outras classes. Na área, por exemplo, né, já tem várias outras propriedades. No Mesh Instance também tem várias outras propriedades. Bom, uma das propriedades principais aqui é justamente o Mesh, que aqui está nulo. Nulo quer dizer que é vazio, né? Não tem nada definido. Então eu vou criar um Mesh novo. Vou vir aqui e vou criar, né? Eu clico aqui no setinha para baixo. E aqui eu tenho várias opções. Posso criar um array com um conjunto de vários meshes e aqui alguns meshes básicos. A nossa raquete vai ser, na verdade, aqui é cubo, mas na verdade um paralelepípedo, né? A gente pode pegar o cubo e distorcer ele, né? Não precisa ter todos os lados iguais, mas a gente vai criar então com base em um cubo. Quando eu cliquei aqui para criar um cubo, ó, criou aqui um cubo. Nosso primeiro elemento. E a gente tem que definir as dimensões do nosso cubo. Para definir as propriedades, dimensões do cubo, eu vou clicar aqui, ó. Então eu criei o cubo. O que ele clicou aqui? Ele clicou, na verdade, o que a gente chama de um resource. Ó, faz parte, é uma propriedade aqui do cubo, do Mesh Instance que eu criei. Quando eu clico nesse cubo que foi criado, ele é como se fosse um outro objeto dentro aqui do meu Mesh Instance, mas que na verdade define o Mesh Instance. É um resource que eu posso salvar. Se eu não salvar diretamente aqui, já vai estar salvo no próprio Mesh Instance. Mas se eu quiser gravar isso no arquivo para usar esse cubo em outro lugar, eu também poderia. Mas como um cubo é uma coisa bem básica, a gente não vai necessariamente precisar salvar.
E aqui eu tenho as propriedades que são específicas do cubo. Para voltar, ó, por exemplo, eu estou dentro das propriedades do cubo, mas quero voltar para as propriedades do Mesh Instance. Eu posso clicar de novo no Mesh Instance. Ou se eu tiver aqui, eu clicar aqui nesse voltar, ele volta também para o Mesh Instance. E se eu clicar aqui no cubo, eu vejo as propriedades do cubo. Primeira coisa que a gente vai ver é o tamanho. Que tamanho vai ter. O ideal é pensar em tudo como se fosse já em metros, que seria uma unidade padrão. Aí fica mais fácil de pensar todo o resto do jogo. Então vamos pensar que a nossa raquete tem as dimensões, a dimensão maior mais ou menos de meio metro e as outras dimensões menores. E aqui eu tenho a dimensão x, y e z. Por quê? Porque eu estou trabalhando em 3 dimensões, né? Então eu tenho os eixos. O que são esses eixos? Esse eixo aqui, localizando, né, se eu apertar o 1 aqui do teclado numérico, eu vou ir para a minha visão frontal e eu vou ter aqui nessa seta vermelha aqui é o x, na seta verde é o y para cima. Então, pensando em um jogo 2D, né, seria o x e o y num jogo 2D. Como ele é gráfico 3D, ele tem um eixo a mais aqui, que seria como se fosse a profundidade em direção à tela, que é o eixo z. Bom, eu vou trabalhar mais em x e y aqui, né, porque a jogabilidade vai ser 2D. Então eu vou dizer que o tamanho dele em x, sei lá, 0.1, 10 centímetros. O tamanho em y, meio metro, 0.5. E o tamanho em z, colocar também 0.1 metro, 10 centímetros. Ficou menorzinho, né? Mas se eu der um zoom aqui, eu enxergo a minha raquete. Pronto, está aqui a minha raquete. Definir aqui a minha raquete do Pong. Tem diversas outras propriedades que a gente vai vendo aos poucos, né, para não sobrecarregar, mas eu cliquei aqui no voltar, né, eu poderia clicar aqui no Mesh, e eu defini aqui as coisas básicas do meu Mesh. Outras propriedades bem importantes que todo objeto que herda de espacial, né, de spatial, tem. Transform. O que é transform? Na verdade, traduzindo em português, seria transformada. Daí aqui entra, na verdade, toda aquela parte da matemática que vem da álgebra linear e geometria analítica. Bom, que às vezes a gente se pergunta por que a gente estuda isso, né? Esse aqui é um exemplo, né? Então aqui a transformada em si é uma matriz de transformação 4x4. Dependendo da transformação vai ser uma matriz ortonormal ou não, né, dependendo do tipo de transformação. Só que caso essa parte de geometria analítica, álgebra linear, pareça um pouco complicado, a gente pode pensar em termos mais simples. O que vai importar para mim aqui, principalmente? Translação, rotação e escala. O que é translação? É a posição da raquete, x, y, z. Então se eu pegar aqui nessa setinha e puxar para cima, está aumentando o y. Estou mudando a posição y dela. Se eu clicar na setinha vermelha aqui e arrastar, ou eu posso diretamente digitar aqui, posição 0, 0, 0, por exemplo, que é a origem. E tem a rotação em cada eixo. Então se eu pegar aqui, por exemplo, e girar aqui, estou mudando o ângulo em relação ao eixo Z. Para mim saber em relação a que eixo eu estou fazendo uma rotação, é só pensar assim, imaginar a roda de um carro e o eixo da roda, que está passando pela roda. Então, por exemplo, se eu quero girar assim, o eixo que está passando por dentro da roda é esse elemento aqui que é o Z, né? Se eu quiser rotacionar em relação ao eixo X, que é esse aqui, então eu tenho que pensar fazendo uma rotação assim. No nosso caso, a raquete não vai ter rotação, então a gente pode botar aqui 0, 0 e 0. Zerar os ângulos de rotação. Bom, muito bem. Temos nosso primeiro elemento no jogo. A gente pode, então, executar e ver o que acontece. Bom,
Quando eu mandar executar, a primeira coisa que ele vai me perguntar aqui, ó, ele vai dizer que essa cena não foi salva. Deseja salvar antes de rodar? Então cada cena precisa ser salva. Eu poderia ter salvado antes já. Ó, se eu dar um no aqui, eu já vou salvar antes. Então eu vou vir aqui, scene, save, scene. Save, scene. Quando eu mando salvar, ele já abre aqui no diretório que foi criado, que seria o meu diretório base. Não posso salvar nada fora do diretório do jogo, mas eu posso criar subdiretórios. Que como o projeto é muito simples, a gente não vai criar subdiretórios. Tu poderia criar uma pasta e salvar dentro de uma pasta, dentro de uma subpasta e assim por diante. Essa cena, que seria a cena principal, eu vou chamar de jogo mesmo. Ele usa essa extensão aqui, DSCN. Vou salvar. Pronto, então já salvou a minha cena. Vou mandar executar de novo. Ó, ele diz que eu não selecionei a cena principal. Ele tem que saber qual é a cena principal do jogo, mesmo o jogo tendo só uma cena. Então eu posso clicar aqui em Select, e daí eu já seleciono qual é a cena principal. Select, e aqui vai abrir o diretório do meu jogo, eu seleciono o jogo, que é a cena que a gente acabou de salvar, Open, e ele vai executar. Vamos ver aqui, o que a gente está vendo? Nada, né? Não apareceu nada no jogo. Por quê? Em jogos 3D, para mim ver alguma coisa, um elemento básico que eu tenho que ter é uma definição de câmera. Tem que ter alguma coisa gravando, porque de que ângulo que eu estou vendo essa raquete aqui, né? Os ângulos que eu faço aqui no editor é só para mim navegar e editar a cena. Então, falta eu adicionar uma câmera ao jogo. Seria a primeira coisa que eu teria que ver. Bom, vou adicionar uma câmera. Filha de quem que é? Isso tem que cuidar. Se eu colocar aqui, por exemplo, filha da raquete e colocar uma câmera, a câmera vai acompanhar sempre a raquete. Mas eu não quero que a câmera faça o mesmo movimento que a raquete. Quero que seja uma câmera que fique olhando o jogo como um todo. Então ela tem que ser filha de jogo. Então eu vou deixar o jogo selecionado. Vou clicar aqui. E vou digitar câmera. Já vai aparecer aqui câmera. Vou pegar a câmera básica. E vou adicionar. Que é esse objeto aqui, câmera. Adicionei, create. Pronto, criou uma câmera. Ó, esse objeto aqui, ó. Ela criou também na origem aqui, né? Bem no meio da cena. Como é que eu faço para mover ela? Eu vou clicar aqui na câmera, vou clicar aqui na setinha verde, puxar ela para cá e vou puxar ela no Z também para cá, para ela ver a cena de cá. Bom, como é que eu vejo o que a câmera está olhando? Ela está olhando para lá, né? Mas como que eu vejo isso? Eu posso clicar nesse botãozinho Preview quando a câmera está selecionada. Se não está selecionada, não aparece. Quando eu seleciono a câmera, aparece o botãozinho Preview e vai mostrar aqui uma prévia do que a câmera estaria filmando, né? Mostrando no jogo. Então se eu clicar aqui, ó, está mostrando a raquete desse ângulo. Beleza. Daí quando eu quero sair do Preview, eu clico de volta aqui e sai. Bom, a gente já tem a câmera, então talvez agora com a câmera vai mostrar o jogo. Vamos colocar o play de novo. Pronto. Mostrou aqui a nossa raquete. Perdida aqui no meio do espaço. Depois a gente vai reposicionar a raquete. Vamos definir aqui primeiro as posições, né? Vamos imaginar que as raquetes fiquem a cerca de 4 metros de distância uma da outra. Se elas ficarem a 4 metros de distância uma da outra, eu tenho que pensar quais seriam as coordenadas dessa minha raquete. Então, ao invés de arrastar aqui diretamente, eu posso clicar aqui na raquete e vir aqui na transformada dela, transforme, e eu vou mexer no translation. Então, só vou mexer no x, então y vai igual a 0 e z igual a 0. Se elas estiverem a 4 metros de distância uma da outra, quer dizer que o 0 é o centro, uma raquete vai estar na posição menos 2 em x e a outra raquete vai estar na posição mais 2 em x. Então, eu coloquei aqui menos 2. Se eu clicar aqui, ó, a raquete apareceu aqui nesse canto. Bom,
eu posso enquadrar um pouco melhor a câmera, né? Então eu posso vir aqui, vou vir na transformada já da câmera, translação. Vou zerar tudo aqui, colocar a câmera de volta na origem, pronto. A câmera está ali na origem. Vamos arrastar só ela para trás, até ela enquadrar bem a raquete. Vou colocar um pouquinho para trás, preview, dá até para colocar um pouquinho para frente, né? Preview, pronto. Se eu der um play, está um pouquinho fora do enquadramento, a gente clica aqui, na verdade a câmera enquadra aqui, então a câmera pode ficar um pouquinho para trás. Pronto, se eu der o play aqui, tá a nossa raquete aqui, aqui a gente vai ter uma outra raquete. Bom, a gente viu como a gente fez essa mesma raquete. A gente vai criar uma outra raquete da mesma forma. Aqui a gente ainda não está trabalhando com a questão de reaproveitamento do código, ou reaproveitamento de objetos, por ser o primeiro projeto. Então eu só vou repetir aqui e criar uma outra raquete. Então, como que a gente aprendeu, clicando em jogo, clico no maisinho e crio uma área. Ó, ela é filha do jogo, tá? Tá no mesmo nível aqui da raquete e da câmera. Vou renomear essa área para raquete 2. Selecionando a raquete 2, vou adicionar um filho para ela, que é a parte visual aqui da minha raquete, que é uma Mesh Instance. Da minha Mesh Instance, eu vou criar aqui um cubo. Ó, criou um cubo enorme, né? Mas eu clico aqui no cubo e edito ele. Tamanho dele em X 0.1, Y 0.5 e Z 0.1. Pronto. Se eu clicar aqui de novo na raquete, né, essa raquete aqui, transformada dela, a translação é -2. Na raquete 2, eu vou aqui na transformada dela e vou colocar a translação X mais 2. Ela vai estar do outro lado da tela. Se eu clicar aqui, pronto, ó, a gente tem uma raquete aqui e outra ali. Agora a gente vai adicionar mais uma área com um mesh relacionado, que vai ser a bola do jogo. Vai ser filha de jogo, porque se for filha da raquete ela vai andar junto. Até vou fazer isso como exemplo, né, só para ver o que aconteceria. Se eu pegasse a raquete 1 e criasse a bolinha como filha da raquete 1, vejam só o que ia acontecer. Raquete 1, vou criar uma área. Seria filha dessa área, vou adicionar uma Mesh Instance. Dessa Mesh Instance eu vou criar uma esfera. Ó, vou diminuir o raio aqui da esfera para 0.1. E a altura 0.1. Ó, ela faz parte, na verdade, da raquete. Se eu arrastar ela para cá, deixa eu tirar aqui do preview, né? Vamos supor que eu vou arrastar ela para cá. Bom, coloquei ela no centro aqui do jogo. O que acontece se eu pegar a raquete 1 e mexer? Ó, a bolinha mexe junto, porque ela é filha da raquete 1. Se eu rotacionar, a bolinha rotaciona junto. Mas não é isso que a gente quer. Então, vou voltar aqui à posição da raquete transformada, a translação zerar aqui o Y e rotação zerar tudo. E a área aqui vou apagar, porque não é isso que eu queria ter criado. Eu poderia arrastar ela para o jogo também e ia ter o mesmo efeito para me dizer que ela é filha do jogo, mas eu vou apagar aqui e vamos criar de novo. Então não é isso que a gente quer fazer. Então a gente tem a raquete 1, a câmera e a raquete 2. Clicando em jogo,
Clicando aqui em adicionar, eu vou criar uma nova área. Ó, ela foi criada aqui embaixo, ela está no mesmo nível da raquete 1 e da raquete 2, ela é filha de jogo. Agora ela vai ser independente. Então, essa área aqui eu vou renomear e vou chamar de bola. E eu vou criar como filha dela um elemento que vai ser o elemento visual. Selecionando a bola, clicando aqui, Mesh Instance. Criei a Mesh Instance. Vou vir aqui no Mesh dela. Eu vou criar uma nova esfera. Create New Sphere. Ficou um pouquinho grande, né? Mas a gente clica aqui. Raio da esfera 0.1. Altura da esfera 0.2. Pronto. Se eu clicar, se eu executar agora, ou só para mostrar aqui, né? Se eu clicar aqui na raquete 1, ó, a bolinha não mexe junto. Ctrl Z desfaz. Porque ela agora é independente. E se eu mandar executar o jogo, pronto, a gente tem duas raquetes, a bolinha no centro. Por enquanto a gente não tem nenhuma lógica no jogo, mas a ideia desse vídeo inicial é mostrar mais ou menos a ideia de como a gente organiza, vai organizando os elementos na árvore do jogo, o que é um elemento visual, e agora a gente vai começar a adicionar os elementos lógicos. O primeiro elemento lógico que a gente adicionou foi a área. Só que a área ela não tem ainda uma definição geométrica, porque essa Mesh Instance não é a definição lógica que a área vai usar, porque é um cubo, né? um paralelepípedo, mas poderia ser um desenho em 3D de uma raquete com milhares de polígonos. Mas não seria esses polígonos do mesh que o jogo iria testar internamente. Eu teria que criar um outro elemento mais simples. No nosso caso, o nosso elemento já é simples, mas mesmo assim eu tenho que ter um outro elemento que vai definir a lógica da raquete, que é o que esse símbolozinho aqui está dizendo. Se eu clicar, ele vai dar uma mensagem dizendo que não tem nenhum filho da raquete que seja um collision shape ou um collision polygon, que são os elementos necessários para definir qual é a área de colisão que aquele elemento tem. Bom, com um primeiro passo para iniciar o nosso jogo de Pong, eu acho que já é suficiente a gente definir aqui os elementos visuais. Na próxima etapa, no próximo vídeo, a gente vai começar a adicionar a parte lógica do nosso jogo de Pong. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.